tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela e estou aberta para perguntas, tá? Conforme vocês forem tendo durante a palestra ou no final. E eu coloquei alguns eletros do livrinho de vocês, tá? Para caso vocês tenham o livrinho aí, que a Gabriela me mandou, e vocês queiram já colocar o laudo embaixo, né? Pode pegar, deixar aí com vocês, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui. Stephanie, vocês estão me vendo e vendo a minha setinha? Sim, a gente está vendo tudo, tá certinho, doutora. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu dou aula já há 8 anos, tá? Dei aula de sêmio por 2 anos, agora já há 6, 7 anos eu estou dando aula de emergência cardiológica. Faço bastante consultório e toda vez que a gente vê um paciente com flutter e FA, a gente imagina que assim tem uma longa conversa para ter com ele e para ter com a família, tá? Porque não é uma patologia simples, é uma patologia complexa e que a gente, enquanto médico, identificar, tá? E saber conduzir tem grande influência no desfecho que esse paciente vai ter. Não só em termos de AVC, né, mas em termos de qualidade de vida, tá bom? Então, nosso papel aqui em identificar essas arritmias é muito importante. Vamos lá. O que é a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês? Bem lá do começo, né? Que vocês já devem ter visto isso nas aulas iniciais do curso. O nosso sistema de condução, ele é baseado, né, na produção do estímulo no nosso sinusal, que viaja através dos feixes internodais para o átrio direito, né, e para o átrio esquerdo. Os estímulos se juntam lá no nó AV, onde ele é filtrado, né? E dali se espalha para o ramo direito e ramo esquerdo. Tenho certeza que você já viu essa figura 1000 vezes. E daí? E daí que a origem do estímulo no átrio é primeiro no átrio direito. Se traduz como a primeira parte da onda P. Quando ela viaja para o átrio esquerdo, ela se traduz como a segunda parte da onda P. O tempo em que o estímulo fica parado no nó AV é o nosso segmento PR, e entre produzir o estímulo e ficar no nó AV é o intervalo PR. Despolariza ventrículo, repolariza ventrículo, tá? Então, se a gente vai falar de anormalidade, nós estamos falando hoje de taquiarritmia atrial, flutter e FA, como a gente sabe, é taquiarritmia atrial. Alguma desordem está acontecendo na produção ou na condução desse estímulo no átrio, tá bom? De tal forma, então, que claramente a gente não vai enxergar essa onda P. E daí? E daí que, se essa condução, então, se encontra na porção superior do átrio, então do nosso sinusal, ela se espalha para o átrio direito e para o átrio esquerdo, a gente sabe que a onda P, ela vai ter 2,5 de altura, né? Em D2 e V1, que são as derivações que a gente olha átrio. Então, várias vezes você vai olhar o eletro, você vai ter que procurar a onda P e a gente sai meio perdido vendo onde que está mais fácil achar. Não, não é assim. A onda P a gente tem que observar se ela é clara onde? Em D2 e em V1. E daí? Observei que tem onda P, ela tem que ter até 2,5 de altura por 2,5 de largura. Mais do que isso, eu também tem alteração na minha onda P, tá? Lembrando que a primeira parte da onda P é componente atrial direito e a segunda parte da onda P é componente atrial esquerdo, D2 e V1. E naquelas situações em que a onda P, então, não se encontrar tão clara assim, né? Então, vamos falar um pouquinho de flutter atrial. Como é que acontece no flutter?
eu até tenho a origem do estímulo, né? O estímulo estava lá, ele estava sendo originado no meu nó sinusal e indo através do meu feixe internodal, nó AV e ramo direito e esquerdo, até que determinado paciente tem um mecanismo que a gente fala de reentrada. E eu sempre, quando eu estava na faculdade, no lugar de vocês, eu falava, meu Deus, o que é reentrada? Reentrada é uma alteração na anatomia, tá, do átrio. No caso do flutter típico, é um paciente que tem uma reentrada perto da válvula tricuspídea, ao redor do anel tricuspídeo, de tal forma que aquele impulso, ele não chega através da via comum aqui no átrio, aliás, no nosso nó AV está ali para isso, para filtrar a quantidade do estímulo que chega até ele. Então, o flutter atrial é aquele estímulo atrial que é originado a partir de macro-reentradas, tá? No flutter típico, ou ele gira no sentido anti-horário. Então, como é que eu sei se é horário ou anti-horário? Eu olhando exatamente nessa posição que vocês estão enxergando, tá? Bem aqui de frente. Se ele segue de forma anti-horário ou se ele chega de forma horária, tá? Ele pode rodar de um modo ou de outro. O anti-horário é o mais comum. Ou ele pode ser atípico, que é aquele que pode ter a macro-reentrada dele em outros locais do coração, por exemplo, no átrio esquerdo, tá? Ao redor das pulmonares, em algum outro trajeto que não seja esse habitual aqui ao redor da válvula tricuspídea. Então, o flutter é aquela arritmia que é uma macro-reentrada, normalmente ao redor da válvula tricuspídea, que é o flutter típico, em que ela gira 200, 300 vezes por minuto, mas que ele não faz a gente morrer, porque o nó AV tem o filtro. E de forma prática, né? Como é que é isso? Esse é o flutter atrial típico, tá? Então, a partir de hoje, a partir do momento em que vocês, olha lá, aonde que eu tenho que olhar para ver átrio, né? Primeira coisa que eu ensino quando eu falo para os meus alunos, né, laudar um eletro, é avaliar o ritmo, então, que o paciente se encontra. E aí você vai avaliar o ritmo, eu vou procurar a onda P em D2, D3 e AVF, não é? E negativa em AVR. E aqui eu não estou enxergando uma onda P bonita em D2, D3 e AVF. Funde o que é onda T de tatu, né? O que é repolarização e o que é onda P. Então, toda vez, a partir de agora, que vocês observarem esse traçado que parece F maiúscula, de F de flutter, tá? E que elas são aqui, ó, essa aqui que são as ondas P's, ó, na verdade é essa fração aqui negativa que são as ondas P's. Situações inferiores, eu vou falar que é um flutter atrial e no caso aqui que é típico, por essa característica dela ser negativa nas derivações D2, D3, AVF, que enxerga a parte de... Isso é característico de um flutter atrial. Além disso, gente, né, sempre que você vai laudar o eletro, você vai sempre procurar as outras coisas, né? Então, observa o paciente aqui. Então, vocês aprenderam já na aula de eletro básica que a gente tem algumas formas de avaliar a frequência cardíaca, né? Ou a gente divide o número de quadradões por 300, ou a gente avalia o seguinte, que eu não sei se a doutora falou lá na primeira aula. Se a gente sabe que os segundos tem isso aqui, vocês sabem? Isso aqui tem 10 segundos, tá? O eletro de folha que fizer essa derivação grande aqui embaixo, ele tem 10 segundos. Bem, se eu quero saber em 1 minuto, sístoles, o número de QRS, e multiplicar por 6, certo? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 2, né? Então, é o que um ritmo de flutter atrial com 72 de frequência cardíaca, né? Um eixo que está D1 positivo, AVF negativo, e ele está tendendo para a esquerda, né? E depois, o que a gente tem que observar? Presença de sobrecarga e sinal de isquemia. E o que a gente observa aqui? O paciente apresenta o sinal, a soma do S de V3 com o R de AVL, dando mais do que 20 em mulher, 28 em homem. E por fim, sinal de isquemia.
que é aquela inversão da mesma parede, tá? Então, esse aqui é um ritmo de flutter atrial, num paciente com uma sobrecarga ventricular esquerda, possivelmente atrial também, né, para estar com essa dilatação aqui. E, já que é um curso de eletro, eu, né, optei por já falar as demais características também. Muito bem. A condução, ela pode ser, vocês enxergam isso, quantas vezes aquele circuito girou ali até ser capaz de despolarizar o ventrículo. Então, aqui no pelo menos a presença de 2 ondas P para cada QRS, tá? Esse outro aqui, eletro, que é do livrinho de vocês, é o eletro, se eu estou enxergando bem aqui, eu acho que é o 36. Se eu estiver errada, vocês estão com o eletro na mão aí, vocês me corrigem, tá? Então, que é o freio. A frequência, o ritmo, o eixo, sinal de hipertrofia e de isquemia. Sempre eu olho assim um eletro. Independente se ele tem um supra gigante, se ele tem alguma normalidade, né, muito chamativa, flutter, porque você pode deixar de ver coisa. Então, frequência, ritmo, eixo, hipertrofia e isquemia. Sempre 5 coisas. E aí, o que a gente chama desse paciente? Bom, para eu ver o ritmo, normalmente é um ritmo sinusal, então eu tenho que procurar onda P positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR. Bom, uma onda P bonita para cada QRS aqui, né? E aqui tá aparecendo de novo que tem mais de uma onda P naquele estilo do serrote que a gente viu nas derivações inferiores. Estilo do serrote é um flutter atrial, certo? Uma frequência cardíaca, que eu já fiz essa conta aqui, mas que tem que multiplicar a quantidade de R em D2 longo e multiplicar por 6. Essa vai ser a frequência. O AVF está positivo, o eixo está preservado. E eu não observo nenhum sinal de sobrecarga aqui. Grosseiramente, eu não vejo nenhuma amplitude grande de R nem de S nas derivações do Sokolov, não vejo o Cornell, né? Para a gente falar de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E nem sinal de isquemia. O meu segmento ST aparentemente está preservado. Se bem que quando a gente mas aqui a princípio a gente não está observando, né? Inversão de T, infra, supra, nada. Então, o que a gente tem nesse eletro aqui? Um ritmo de flutter atrial mesmo, só que esse 2 vezes, girava 3 vezes até mandar o estímulo para o ventrículo. Aqui não. Aqui a gente observa que aqui ele girou uma vez e mandou. Aqui girou 2 vezes, aqui girou 3 vezes, flutter com bloqueio atrioventricular variável. Quer dizer o quê? Que o RR é irregular. Por que isso aqui não é uma FA? Porque eu tô vendo o meu serrote ali, eu tô vendo que é uma FA que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa aqui é uma arritmia de QRS estreito, né? E irregular, com a onda F nas derivações inferiores, no estilo do serrote. Então, é um flutter com BAV variável, sem sinais de isquemia ou sobrecarga. Então, de novo, olha lá, não dá mais para errar isso. Viu a onda do serrote aonde? Nas derivações inferiores, tá? Aqui, veja só, para causar um QRS. Então, é isso que a gente fala de flutter 4:1, tá? E, bem bonito aqui, o que a gente observa? Um ritmo, então, de flutter do tipo 4:1, né? Tá 100 por volta de 75, né? Um eixo que está preservado, D1 positivo e AVF positivo. E eu tenho aqui algum sinal de bloqueio ou de sobrecarga. O que a gente observa aqui? Um RS, R', né? Que é RS alargado naquela morfologia da orelhinha do coelho. Eu vi o coelho em V1 e V2, você viu que ele tem vários mnemônicos, né? Tem o serrote, tem o coelho, mas eu vi a orelha, né? O RS bloqueio do ramo direito, olha que bonitinha a orelha. Bloqueio do ramo direito. E sem sinal de isquemia também. O meu segmento ST e minha onda T, eu não vejo negativa, não vejo infra, não vejo supra. Típico do tipo 4:1, com o eixo preservado e mais um bloqueio do ramo direito, sem isquemia e sem sobrecarga, tá? Muito bem, então acho que deu pra gente ver bem o flutter típico. E agora, como é que eu disse para vocês que ele pode acontecer em qualquer área do átrio, não obrigatoriamente ao redor lá da válvula tricúspide, tá? E aí é difícil. O flutter, a gente tem um grupo, né, de cardiologista lá da PUC e direto a gente fica discutindo eletrodifícil. Muitos deles são de flutter atípico, porque cada hora ele pode se apresentar de uma forma, depende de onde que a macro reentrada tá. Normalmente o átrio fica ali mandando estímulo a 340, 430 batimentos por minuto, tá? Então ele é mais rápido que o flutter típico e normalmente a gente vai enxergar derivações inferiores, tá? Então, esse ritmo aqui, olha, esse eletro é um eletro de um flutter típico,
Então, na hora, sempre olha para as derivações inferiores, né? Para a gente procurar o ritmo. A gente poderia achar, né? Que era um ritmo sinusal. Olha, eu tenho uma onda P aqui positiva em D2, D3 e AVF, né? Só que se você observar logo depois, ou entremeado no meu ST. Então, isso aqui a gente fala que existem duas P's para cada QRS. Então é um flutter. Eu concordo para vocês que esse é um tipo de flutter mais difícil e que a gente tem que sempre pensar naqueles pacientes que se encontram muito taquicárdia. Bem, observar até 150, 160 de frequência num paciente ali em repouso, com febre, né, ou com tirotoxicose, por algum motivo que aumente demanda. Mas passou disso, se não tem alguma outra, tá? Principalmente aqui, sempre entremeado no QRS, tá dando pra ver ela bonita aqui, ó. Agora que eu tô falando, é fácil de ver, né? Mas olha aqui que bonita, ó. Dá pra gente enxergar essa. Sempre que você desconfiar de que existe mais uma onda P, pense como num flutter atípico, em que ele tá tendo a macro reentrada em algum outro lugar do átrio, tá? E a partir do momento, pergunta, qual foi o mecanismo que originou essa macro reentrada? Então, alguma alteração na anatomia do átrio esse paciente teve? Ou ele tem uma estenose mitral, ou doença tiroidiana, ou é algum TEP, ou DPOC. Eu vejo bastante paciente com... Primeira pergunta, o paciente me mostra um eletro com... O residente me mostra um eletro com flutter lá no hospital. Primeira pergunta que eu faço para ele, alguma doença ocupacional, que possa sugerir alguma doença pulmonar? Porque a gente sabe que doença pulmonar ele causa bastante alteração na estrutura da anatomia do átrio, tá? E outras doenças que podem, certo? Então essas são as mensagens que eu queria deixar de flutter para vocês. Classicamente a onda F do serrote nas derivações inferiores, no flutter típico, que é aquela macro reentradas que acontecem em outras áreas do coração e que são encontradas normalmente mais de uma onda P nas derivações inferiores, tá? Normalmente ali escondidinha perto do seu segmento ST, como eu já mostrei no outro eletro, tá? E a FA? A FA, isso aqui você tem que bater o olho e não dá para errar. Como é que é isso, então? Então lá, feixes internodais no AV, ramo direito, ramo esquerdo. E daí? E daí que no flutter eu tenho diversos focos entradas, tá? Então, diversos focos são assim excitáveis e capazes de gerar um impulso cardíaco, diversos focos. Vocês 250, 300 vezes, na fibrilação atrial, essa geração de impulso chega a 450, 700 vezes por minuto. Desse átrio ali, a resposta ventricular vai ser variável. Esse no AV aqui, coitado, ele vai filtrar de formas do jeito que dá. Então, o que acontece? Esses pequenos focos, a cada hora, vai despolarizar num tempo diferente. Então, como é que obrigatoriamente eu vou ver o eletro da FA? O RR vai ser irregular, macro reentrada bonita do serrote do flutter, tá? Aqui eu vou ver um serrilhado fininho, tá? Ou muitas vezes nem vejo, eu vejo até assim, gente. E daí? Contração atrial nesses pacientes vai ser inefetiva, porque eu tenho o átrio despolarizando de forma muito rápida. E isso é o que vai tornar nessa desorganização. Isso aqui se discute em todo o congresso, né? E aí, vale a pena a gente reverter o paciente para o ritmo sinusal, uma vez que ele entrou em FA, ou vocês iam querer tentar voltar para o ritmo normal? Normalmente, a gente tenta, né, investigar o paciente para trazê-lo para o ritmo sinusal de novo. Por quê? O risco de AVC. A gente sabe que tem risco de AVC, mas não é só isso. O que acontece é que a atividade elétrica atrial desorganizada, ela vai variando, na maior parte das vezes, contração atrial acelerada, e isso, com o tempo, o que vai levar? A também uma disfunção ventricular. Então, taquicardia e miopatia. A doença dele originária é atrial, mas com o tempo, o ventrículo também vai ser acometido. Então, de forma geral, a gente sempre pensa na possibilidade de trazer o paciente para o ritmo eletro da FA. Esse é o eletro da FA. Então, o que vocês têm que observar? Vamos procurar o ritmo desse eletro? Eu tenho uma onda P positiva em D2, D3, AVF, negativo. Alguém pode falar assim, nossa, parece que tem uma aqui, parece que tem uma aqui. Eu falo para os meus alunos assim, ó, toda vez que parece que você viu alguma coisa é porque você não viu, tá bom? Porque
Isso aqui até pode ser um estímulo atrial pequenininho, mas o ritmo sinusal deve ser uma onda P para cada QRS. E eu não estou vendo isso de forma clara, tá? IR irregular e sem onda P, uma onda P para cada QRS de forma clara, eu tenho um ritmo de fibrilação atrial. A onda F, nesse caso, é uma onda F aqui no caso, né? D1 tá positivo, o AVF tá isoelétrico, o eixo está preservado e eu não vejo nenhum sinal de bloqueio nem de isquemia, tá? Então, esse aqui é um eletro clássico de fibrilação atrial. Esse eletro tá no 34, se eu não me engano, ou 24, que tá ruim para mim aqui. Então, o que temos nesse eletro aqui? Então, sempre lá. Frequência, ritmo, eixo, hipertrofia ou bloqueio e isquemia. Eu falo que é o freio, tá? Então, qual que é a frequência desse paciente aqui? Como é que a gente faz para ver? Dividido pelo número de quadradinhos? Porque essa distância é diferente dessa, que é diferente dessa. Você já viu que é um RR irregular? Então, a melhor forma da gente avaliar FA, a frequência, tá aqui em 10 segundos o número de sístoles. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 6? 6 vezes 8? 48, né? O eixo D1 tá positivo, ritmo. Não tô vendo serrote, não tô vendo uma onda P para cada QRS, né? Você fala assim, talvez tenha aqui. Talvez, então, quer dizer que não tem, né? E um RR precedendo cada QRS é um ritmo de fibrilação atrial. No caso, como a frequência cardíaca está abaixo de 50, a gente fala que é ventricular. Vocês vão ver muito isso no plantão, né? Estão lá na passada de plantão, né, vão passar um médico para o outro. Essa aqui é uma FA de alta resposta, uma FA de baixa resposta. A cardíaca está abaixo de 50 batimentos por minuto, certo? Frente a um paciente com FA, assim como lá no Flutter, eu imagino que tem alguma desorganização atrial. E aí vocês vão me perguntar se eu conheço gente jovem que tem FA. Então, que bebeu, né, que foi na intermédia, ou então que ficou muito ansioso, ou que tomou muito café, jovem. Então, ele não é diabético, ele não teve infarto, não teve TEP, né? Não teve nada disso. E ele entrou em FA. Então, é o seguinte, o que eu quero que vocês pensem? FA é para quem? Fibrilação atrial. Eu tenho um aluno que ele segue comigo desde o 5º ano, por FA, tá? Ele fica ansioso, ou ele toma muito café, ou ele vai em alguma festa, ele liga para mim e fala um eletrinho dele. E aí que alguma alteração na conexina, tá? Que é um tipo de substância no colágeno, tem o gatilho, seja o álcool, seja o estresse, seja a cafeína, tá? Então, sempre você tem que pesquisar qual que foi o gatilho, o exercício físico intenso, algum gatilho esse paciente teve para ele entrar em alteração ali estrutural nessa proteína, né, que chama conexina, ele tem de base, é dele isso, certo? Agora, se é um paciente mais idoso, né, que tem alguma comorbidade, aí fica fácil da gente explicar. Muito bem. Então, como eu disse, ele tem que ter um substrato e ele tem que ter o gatilho, certo? Então, eu vou dar uma de prática do eletro, tá? Então, 77 anos, 77, não é uma paciente idosa, feminino, procura o serviço de emergência com história de palpitação de dispneia, sem precordialgia. Relata episódios de curta duração semelhantes a 1 ano, mas agora já faz 10 dias que ela está tendo essa palpitação. De base, ela tem hipertensão e diabetes, faz uso de ENTA de frequência, 16/9 de pressão hipertensinha. Quando você foi auscultar, você viu que as bolhas estavam arrítmicas e que ela não tinha sopro e os pulmões estavam limpos. Há 10 dias com palpitação e com bolhas arrítmicas. Este não é o eletro dela, mas eu pus, é o eletro do livrinho de vocês também. É o eletro 33. Então, o que a gente observa aqui, né? Um ritmo bem taquicárdico, né? Então, aqui teria que contar quantas ondas R a gente observa em 10 segundos, 50, como a gente já disse lá no início. Qual é o ritmo? Eu não estou vendo uma onda P antecedendo cada QRS. Parece que eu vejo, então eu não vejo. Então, eu não estou vendo de forma como o RR é irregular. Bom, a ausência de onda P no RR irregular é uma fibrilação atrial. E nesse caso aqui, e naquele caso que eu mostrei, né? Ela que é uma FA de alta resposta ventricular. Baixa resposta abaixo de 50, alta resposta acima de 150.
E qual que é o nosso diagnóstico? É uma FA aguda, paroxítante, vocês olharem o paciente e não só falar, bom, eu sei que ele tem uma FA, mas é importante vocês classificarem assim, ó, há quanto tempo que tem essa FA aqui? A gente quase colocou isso aqui de enquete, tá? Então, se vocês quiserem, qual que vocês acham que é, então, o diagnóstico? Uma palpitação numa senhora de 77 anos a 10 dias. Como que a gente classifica em relação ao tempo? Eu odeio que fale FA crônica. Um monte de, né, o residente vem passar, doutora, minha FA crônica. Certinhas que a diretriz nossa recomenda. Aguda, paroxística, persistente ou permanente. Então, como é que é? A FA que dura menos de 48 horas é aquela aguda. E que eu quero de 48 horas, o paciente, a chance dele ter trombo é muito pequena. Então, se eu tiver que reverter de forma química ou elétrica, aproveita a oportunidade e reverte. E a FA? Entra e sai de FA, tá? E que dura menos do que, veja só, 7 dias. Esse que é o tempo da FA. Aqui no caso da ela durou mais do que 7 dias, tá? E que é uma paciente que a gente vai avaliar se ela é possível de reverter a FA ou não. E quem que é que não dá para reverter? Seja porque ela já tem alguma cardiopatia dilatada, um volume atrial muito grande, que não adianta a gente tentar, normalmente um volume atrial acima, não adianta você tentar que provavelmente o paciente não vai voltar para o ritmo normal, tá? Então, é uma FA persistente. O que a gente tem que fazer frente a um paciente que está há mais de 7 dias, então, de espontânea, faz nada. A gente faz cardioversão química, elétrica ou controla a frequência cardíaca? Então, como eu falei para vocês, diversos focos no átrio que estão mandando. Por que ele causa taquicardiomioptia? Porque normalmente a resposta desses pacientes ventricular, a frequência basal desses pacientes é 100, aquela paciente ali que estava com 150 de frequência em alta resposta. Controla a frequência. Por que a gente não faz cardioversão? Porque ela já faz mais do que 48 horas. E mais do que 40. E se você cardioverter, a chance de embolizar. Então, na FA acima de 48 horas, a nossa conduta é controle de frequência e estudar se é desse FA mais para frente, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o objetivo da nossa aula. E com que a gente controla a frequência de um paciente com FA? Que remédio que serve para controlar a frequência? Então, vocês estão no terceiro remédio que a gente usa para controle de frequência, digital via oral. Ontem, quem assistiu minha aula lá no curso de emergências, né, viu que paciente na sala de... Um paciente com FA de alta resposta, 150 de frequência, eu vou dar digital via oral para ele, ele vai melhorar a frequência daqui a 10 dias. Então, nada de remédio via oral em paciente com sala de emergência. Essa é a minha conduta. A miodarona serve para quê? Para reverter a arritmia. Grava isso. A miodarona serve para reverter a arritmia. Quem serve para controlar a frequência naqueles pacientes que estão com o coração grande. Ela, como tem o coração pequenininho, apesar de ser idosa, é beta-bloqueador, tá? Que seria esse fluxograma aqui. E aí nós fizemos o metoprolol, tá? Para controle de frequência. E aqui, depois que você fez um beta-bloqueador, quer dizer, você tirou ali o estímulo beta excessivo, você freou no AV, o que acontece? Ritmo. Eu tenho um ritmo sinusal, uma onda P para... Não tenho. Se o RR está irregular e eu não tenho onda P, ela se mantém em fibrilação atrial. E veja que bonitinha essa aqui, amigos. Dá até para ver o serrilininho. Essas são as ondas F minúscula, tá? Que é daquele monte de micro-reentrada que o átrio está tendo ali, tá? Sem sinal de sobrecarga nem de isquemia na FA, tá bom? Tá bom. Pensou em FA e flutter? Tenho que pensar se está instável, há quanto tempo tá, porque a menos de 48 horas eu controlar a frequência, como a gente disse. Sempre é interessante pensar em reverter o ritmo do paciente para sinusal, por conta daquela questão da taquicardiomiopia, a desvasque que vocês já ouviram falar, por conta do risco de embolia, tá? Para a gente finalizar, eu pus aqui um eletrozinho de flutter de novo para a gente treinar. Então, eu espero que no final dessa aula você... Ritmo. Bom, eu não estou vendo uma onda P para cada QRS. E na hora que eu vou olhar, parece que eu estou vendo as minhas ondas P negativas em D2, D3 e AVF no estilo do serrote atrial típico, com uma frequência cardíaca, né?
aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 6 dá ao redor de 78 de frequência, não de isquemia e nem de sobrecarga ventricular, tá? Então, esse é um ritmo de flutter atrial típico. E quanto? É 2:1? É 3:1? Como é que ele é? Parece que é um flutter com BAV variável. 3. Aqui 1, 2, 3. Eu vejo uma regularidade? Não, aqui, por exemplo, demorou 2 só para ele despolarizar. Então, aqui é um flutter com BAV variável. E para acabar, nós estamos num curso de eletro, desafio de um paciente que eu recebi no pronto-socorro, 27 anos, chegou com palpitação importante, tá? E esse era o eletro dele. Aí já era, né? A gente viu até agora eletro bonitinho, ou de serrote, ou RR irregular que você não via a onda P. Aí aqui você até olha, né? Se tá certo, né? Não, tá certo mesmo, não tá em 2N, não tá largo, tá certo. Por que eu pus esse eletro para vocês? Porque esse eletro é um eletro que, se você já viu alguma vez, você não erra mais. Isso aqui cai em prova, assim, todo ano em algum lugar eles pedem. Porque ele tem uma... Como é que a gente faz para olhar esse eletro? A gente tem que fazer o freio. Ritmo. Ritmo, bem. Que ritmo que é esse? Eu não estou enxergando uma onda P para cada QRS nas derivações inferiores, né? Então, a princípio, é um ritmo que não é sinusal. Aonde que está o eixo desse paciente? E o AVF está positivo. Toda vez que o D1 está negativo, eu tenho um desvio de eixo para a direita. Eu tenho quanto de frequência cardíaca? Aqui teria que, né, não fica bonito, mas ao redor ali de 250 de frequência, né? E um QRS tem um sinal de bloqueio ou de hipertrofia. Como é que vocês estão vendo isso aqui? É um eletro que tem um bloqueio. Meu QRS está largo? O QRS está largo. E aí, um QRS largo tem sinal de isquemia? Não sei, supra e infra, né? Então, o que eu sei até agora? Que é uma taquicardia de QRS largo, tá? E irregular. Então, observa que essas distâncias e essas morfologias são diferentes. E esse QRS é diferente desse, é diferente desse, é diferente desse. Veja, é diferente. Então, é uma taquicardia ventricular, desculpa, é uma taquicardia de QRS aspecto apiculado aqui, olha. O que é isso aqui? Desculpa. O que é isso aqui? Sustentada, né? É sustentada. Por que é sustentada? Porque ela durou mais do que 30 segundos. Dura 10 segundos, 10 segundos, 10, 10 e 10. Então, esse eletro aqui tem duração de 50 segundos. Então, se durou mais do que 30 segundos, eu falo que é uma taquicardia de QRS, 30 segundos é sustentada. Ou se ela teve algum sintoma de instabilidade, a gente fala que é sustentada também. E o que é típico é esse alentecimento com essas espículas aqui. Amigos, esse eletro é um eletro típico de F dessa aula, né? Gravem esse eletro, tenham com vocês, porque isso aqui vai aparecer mais vezes em questão, em plantão, vai aparecer. Por que a gente tem medo do Wolff, tá? O Wolff que tem a onda P e que tem aquela onda delta, né? Que é uma via anômala, é uma via acessória de ligar o átrio para o ventrículo. Em vez do nó AV para o ventrículo, ele tem uma via que a gente fala que é acessória, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do tal do Wolff, né? Não sei se vocês já tiveram aula disso. Então, você vê a onda P, tem uma reentrada. E na hora que, presta atenção, que ele entra em FA, ou seja, cada hora começa a despolarizar uma parte do seu átrio, ele é a entrada para fazer a estimulação ventricular. E daí? E daí que a característica do eletro é esse eletro bizarro aqui, sob a forma de uma taquicardia largo, não ventricular, uma taquicardia de QRS largo, polimórfica, e com RR irregular. Se o RR irregular é FA, tem que pensar em FA. Então, gravem esse eletro como sendo de uma FA com um Wolff, e aí de jovem morre num Wolff porque ele entra nessa taquicardia, ele perde o nó AV dele para frear o estímulo que está ali no átrio bombando, tá? E aí, disso aqui, ele pode fibrilar. Certo? Para fazer essa aula, eu usei a nossa FA da nossa sociedade. Este é meu e-mail, tá? Este é o meu Insta. A partir da semana passada, como eu tenho dado aula em um monte de lugar, graças a Deus, eu estou muito feliz por isso, eu tenho recebido convites dos alunos. E me agrada muito, eu gosto muito de aluno, gente.
E eu tenho feito conteúdo, assim, semana passada eu falei do intervalo QT, que é uma coisa comum esse ano de vocês encontrarem. Eu tenho certeza que vocês vão ver muita prova de residência cronicina, que é prolonga QT. Então, semana passada eu falei do QT, essa semana eu tô falando de estatina, tá? Então, cada semana eu tô falando de um tema. Quem quiser seguir, me mandar eletro de plantão, me mandar eletro de ambulatório, pode me mandar que eu fico muito contente, caso alguém queira. Primeiramente, muito obrigada pela aula, doutora, foi incrível. Tem uma didática muito Ah, boa. imagina. Eu fiquei preocupada de passar para vocês nada específico, mas para vocês saberem olhar o eletro e não ter dúvida de falar é um Flutter ou uma FA. Se vocês soubessem, eu quero que vocês tenham visto uma vez, mas não fica triste se vocês não sabiam o que era aquilo, tá? Mas a FA e o Flutter eu espero que a partir de amanhã, na hora que aparecer para vocês, vocês eletro não saibam é uma coisa identificar. fácil, né? Quanto mais a gente vê didáticas diferentes, também é muito bom. Alguém tem alguma dúvida, gente? Se quiser abrir o microfone. Doutora, é a Gabi. Oi, prazer, viu? Prazer é todo meu, foi incrível. Obrigada. Vocês são demais, viu? Vocês são muito educados, vocês são uma graça, viu, gente? Pode contar comigo, apesar da gente estar longe, a gente não se conhecer. Precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Como eu já tinha falado, eu já era fã agora, imagina. Então... Obrigada. A senhora já ganhou vários fãs, com certeza. Me mandem os eletros, tá bom? Precisando de qualquer coisa, pode me mandar, tá, gente? Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Até gente. A próxima. Boa noite. Gente, boa noite. Gente, agora a gente vai fazer só um intervalinho de uns 15 minutinhos, então umas 7h15 a gente retorna para o próximo palestrante, tá bom?